E ele me pediu para fechar os olhos e para visualizar, para ver a minha cigana. E a minha cigana, gente, vinha dançando toda de amarelo, tanto amarelo, e ela dançava, dançava, dançava. E quando eu dei por mim, eu tava dançando muito. E era uma alegria. Ei, deusas e deuses! Tudo bom com você? Olha, hoje eu vou contar para vocês um relato que vocês me pediram muito, que foi sobre o povo cigano. Vocês pediram para que eu falasse mais sobre esse assunto. E eu vou contar como que foi essa minha conexão. Minha Madalena. Essa aqui é a Madalena, gente. Não sei se vocês já conhecem ela, mas essa aqui é a Madazinha linda. Eu tô muito feliz de falar com vocês hoje sobre esse povo, que é um povo tão incrível, um povo tão maravilhoso. A gente precisa começar essa conversa lembrando que o povo cigano terreno é realmente um povo que precisa ser reconhecido, porque historicamente foi um povo muito perseguido, tá? E que sempre foi apagado das histórias. Então a gente aqui vai falar sobre o povo cigano do astral, que é do ponto de vista espiritual. Então a gente tem ali os nossos guias, a gente tem normalmente é um casal, né, uma cigana e um cigano. E eu vou compartilhar com vocês como que eu me conectei, como que isso aconteceu e o relato da primeira incorporação que eu tive na vida, que foi com a minha cigana, Dona Rosa Amarelo. Normalmente as pessoas vão atrás do povo cigano porque querem trabalhar, desenvolver a parte financeira, querem trazer abundância, prosperidade ou querem trabalhar a energia do amor, né? E realmente, o povo cigano trabalha em cima disso, o povo cigano traz essas energias pra gente, porém o povo cigano vai muito além disso. A gente precisa lembrar que o povo cigano é resistência. É um povo que superou todas as perseguições e que passou por muita coisa para sobreviver. Então, assim, ainda existe muito preconceito, ainda existe muitas ideias trocadas, assim, esquisitas sobre o povo cigano. Mas é um povo que valoriza, acima de tudo, a família, que valoriza, acima de tudo, essa conexão, a alegria, independente dos momentos de desafio que se vive. Porque em meio a toda tristeza, em meio à pobreza, em meio às perseguições e às humilhações, o povo cigano, sob as estrelas, ainda tocava a sua música, batia o seu pandeiro, dançava em volta da fogueira junto com as suas crianças e junto com a sua família. Isso é uma lição muito valiosa que a gente precisa trazer para nós, trazer para a nossa vida. Eu vou contar para vocês uma história. Foi nessa gira, que teve uma gira cigana com uma gira de Preto Velho, lá na casa que eu entrei, né? E aí, o que aconteceu? Teve a situação da minha incorporação, que já eu conto para vocês, mas eu tive a oportunidade de conversar com uma cigana que me ensinou um chá da prosperidade. Vou ensinar para vocês aqui hoje esse chá da prosperidade também. E à medida em que ela ensinava esse chá, ela foi contando pra gente a história dela. O chá é assim, você vai pegar na tua casa frutas que estejam já meio quase que passando do ponto. E você vai cortar essa fruta, por exemplo, uma maçã, vai tirar todas as partes que ainda são boas, que ainda dá para comer. E vai picar bem pequenininho. Você pode pegar várias frutas que você tem aí, nesse estado. Toda a parte boa você vai juntar com alguma erva que você também tem aí. Então pode ser camomila, pode ser erva doce, pode ser qualquer erva que você tenha e goste na sua casa. E vai fazer um chá com esses pedacinhos de fruta. E aí ela contou pra gente que esse é o chá da prosperidade. Por quê? No tempo em que ela estava aqui na Terra, e que ela estava encarnada aqui na Terra, a família, né, o povo dela, eles não tinham autorização para entrar nas feiras, eles não tinham autorização para ir lá, e mesmo que tivessem dinheiro, para comprar, por exemplo, as frutas junto com as outras pessoas. Então eles precisavam esperar a feira acabar
E aí eles iam lá no lixo, aquele lixo, aquelas frutas que não prestavam mais, que não serviam mais. Eles iam lá, pegavam aquelas frutas e faziam exatamente isso que eu falei para vocês, cortava a parte que servia. E essa outra parte, que já não dava mais para se alimentar, eles iam jogando na estrada. Tanto que você, quando for fazer o seu chá da prosperidade, vai pegar essa outra parte e as sementes e vai jogar no seu jardim, em algum lugar na rua que tenha um canteiro, que tenha terra. Por quê? Eles saíam da cidade e alimentavam os seus filhos, às vezes era a única comida que eles tinham para dar para seus filhos. Era esse chá com esses pedacinhos de fruta. E eles iam plantando as sementes, adubando as terras, deixando esses lugares por onde eles passaram frutíferos, prósperos, transbordando. Pensa só, eles transformavam o lixo em alimento naquele momento e em abundância para as pessoas que passariam por ali um dia e poderiam fazer uso daquelas frutas. Isso é prosperidade. É conseguir usar para si mesmo, sem desperdícios nem nada disso, e transbordar, cuidar dos seus e transbordar na vida, inclusive, de quem você nem conhece. Porque uma semente, para se transformar numa árvore e dar frutos, leva anos. Anos e anos e anos. E ainda assim, eles deixavam ali na natureza. Eu sou muito encantada, muito apaixonada pelo povo cigano. É claro que, assim como inúmeros outros povos, existiram pessoas que fizeram coisas e podem ter existido roubos e podem ter existido outros aspectos, mas assim como inúmeras falanges, assim como outros povos, todos também tiveram ali a sua oportunidade de evolução. E o povo cigano traz para a gente esse tipo de sabedoria, de humildade, de alegria. A minha cigana, Dona Rosa, ela sempre fala para mim o seguinte, que ela trabalha com a energia da alegria e com a energia da tristeza. E que para que você tenha alegria e realmente consiga usufruir disso, você precisa conhecer a tristeza. A tristeza não é má, a tristeza não é ruim. Ela é complementar à alegria. E não existe uma sem a outra. Por isso ela sempre vem trabalhando esses dois polos. Eu aprendo demais com esse povo, demais. E foi muito interessante porque antes de entrar para a Umbanda, eu já desenvolvi a minha espiritualidade de forma muito livre, né? E nesse meu despertar, eu tive o meu momento com as cartas. Eu não lembro se eu já contei para vocês, mas quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, eu recebi um pack de cartas da Sakura Card Captors. E eu jogava aquilo ali como tarô para as minhas amigas. Imagina, a gente tinha 7 anos, né? E depois, como eu decidi entrar para a igreja evangélica, eu abri mão, eu dei essas cartas, joguei fora, nem me lembro mais, e parei de jogar cartas. Depois, adulta, vivendo o meu processo de despertar espiritual, as cartas voltaram para minha vida. Só que não voltaram apenas as cartas de tarô, mas oráculos e principalmente o baralho cigano. E era muito interessante, porque eu pegava as cartas de baralho e mesmo sem entender muito bem, sem ter feito curso ainda, eu olhava e elas já falavam comigo. Eu já sentia o que aquelas cartas queriam dizer. E daí eu fui fazer outros cursos, inclusive o curso da Debbie Day Gypsy, maravilhosa. A gente tem um podcast aqui que a gente gravou juntas sobre despertar espiritual também, assistam. E ela dá cursos de baralho cigano e foi minha amiga e minha mentora também na espiritualidade cigana. Amiga, eu amo você, tá? Fique registrada aqui nesse vídeo. Então, durante esse processo de estudos, eu fiz algumas imersões ciganas, eu fiz o curso de imantação cigana, eu fiz o baralho cigano também. E quando eu fui fazer esse estudo do baralho, eu montei o meu primeiro altar cigano. Nesse altar cigano, né, essa coisa de montar, de trazer essas energias, eu comecei a me conectar com a minha cigana. Eu estava um dia tomando um café no shopping com essa minha amiga Debbie.
minha amiga e mentora. E aí, tinha um quiosquezinho de uma exposição lá, vendendo umas saias indianas. E eu bati o olho numa saia amarela, que eu fiquei louca pela saia. Apaixonada por aquela saia. E aquela saia dupla face, vocês já viram isso? Uma saia dupla face, e dos dois lados ela era amarela em tons diferentes. E eu tava muito apertada de grana. Eu tava bem sem dinheiro. Tava ainda vivendo a minha transição de maquiadora para terapeuta e as coisas ainda não estavam definidas. Eu ainda tava encontrando o meu caminho, sabe? Eu tava muito apertada de grana. Só que eu fiquei muito apaixonada pela saia. Eu falei assim, eu não vou levar. Eu vou outro momento, eu levo. Eu lembro que a Debbie olhou para mim e falou assim, leva para tua cigana. Ela vai te dar em dobro. Eu fiquei muito chocada, porque a Debbie não é muito de falar essas coisas assim. Não, tudo bem, ela é pisciana, né? Ela fala um monte de coisa. Mas, sabe assim, parecia que era uma coisa que não era ela falando. Eu tive muito essa sensação. E aí eu saí, voltei, dei uma volta e passei de novo lá. Eu falei, quer saber? Aí eu olhei assim, meu último limite de cartão de crédito era o preço da saia. Eu falei, eu vou levar essa saia pra minha cigana. E aí eu lembro que eu parei, olhei assim pro alto. Eu tenho mania, né? Quando eu vou conversar com meus guias, eu dou aquela olhada assim pro alto. Aí eu olhei assim pro alto e falei, olha só, eu vou levar essa saia pra você. Porque ela realmente é um negócio. Ela é pra você. Por favor, me dê em dobro, que eu preciso pagar a conta. E é muito engraçado, porque eu ainda não conhecia a minha cigana, né? Depois, no dia que eu incorporei ela pela primeira vez, eu descobri que, de fato, a roupa dela, a cor que ela trabalha principal é o amarelo. E, inclusive, já entrando nesse assunto desse dia, era uma gira de preto velho com cigano. Logo que eu cheguei no terreiro, eu comecei a sentir já uma dor na lombar, uma dor meio nas costas, uma coisa, um desconforto. Eu conversei com uma pessoa na época lá do centro. Essa pessoa falou assim, fica tranquila que quando a gira começar, esse desconforto também vai passar. Hoje, eu tenho uma visão de que, na verdade, esse desconforto já era a presença da minha vovó perto de mim. Porque uma característica, né, que tem, eu não sei se é para todo mundo, muita gente relata, mas para mim isso acontece, é essa coisa da lombar, principalmente com o preto velho, né? Porque a coluna arqueia bastante. Então eu penso que talvez já fosse a energia da vovó ali, bem pertinho e tal, mas eu ainda não sabia. E depois da segunda parte da gira, tá tocando pro povo cigano, aquelas músicas maravilhosas, inclusive do Rosa Amarela, que é uma banda linda que eu adoro, e tocando as músicas ciganas maravilhosas, eu já conhecia, eu tava super empolgada, cantando, dançando, batendo palma, lá. E aí tocando aquela música, vem caminhar, com os ciganos da terra, com os ciganos do mar. Essa música específica tocando e eu ali sendo tomada por aquela energia, mas para mim era uma sensação de muita alegria. E o cigano Vlad tava lá no final assim do terreiro. E eu tava tipo na outra ponta com muita gente, a gira acontecendo e várias outras pessoas e eu em pezinha bem aqui atrás, tipo na porta da cozinha. E aí ele olhou de lá de dentro pra mim, mirou com aqueles olhos dele de cigano e veio andando na minha direção. Gente, pensa no que é uma sensação de pavor e meio curiosidade, uma certa... O que tá acontecendo quando a entidade vem olhando assim na tua direção e vem assim, né? Justamente eu que tava ali começando tudo. E aí ele me chamou, eu fui, e ele me pediu pra fechar os olhos e pra visualizar, pra ver a minha cigana. E a minha cigana, gente, vinha dançando, toda de amarelo, tanto amarelo, e ela dançava. E quando eu dei por mim, eu tava dançando muito. E era uma alegria tão grande, e uma sensação estranha, porque eu tava ali, mas não era eu.
eu via o que estava acontecendo, mas não era eu que coordenava os movimentos daquela dança. Confesso para vocês que eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, eu só fui entender depois. Uma característica também que me chamou muita atenção é que eu estava sem óculos e eu estava enxergando muito bem sem óculos. Eu via tudo muito bem de longe. E eu lembro também de ter visto que com os movimentos da saia fictícia, né, porque eu não estava usando saia, eu estava de calça, mas ela fazia uns movimentos como se ela estivesse de saia. E eu via o chão como se estivesse sendo limpo com aquele movimento das saias. E ali ficou muito claro. Depois, né, eu fui processando tudo e entendi que ela estava me mostrando que o movimento da saia dela, que aquela dança que era feita, na verdade, era uma limpeza. Ela estava limpando todas as energias que, por exemplo, através de outros movimentos, se faz a limpeza no campo, muitas vezes aquilo cai no chão, e aquele movimento da saia estava fazendo a limpeza de todo aquele acúmulo energético que estava ali no chão. Foi muito incrível, né? Os meus guias, eles têm, assim, essa coisa de muitas vezes me mostrar algo enquanto eles estão aqui incorporados, enquanto eles estão em terra. E a Dona Rosa, às vezes, me mostra umas coisas assim também. Essa foi a primeira incorporação que eu tive com a Dona Rosa. Durou bem pouco. Foi uma dança com uma alegria muito intensa e eu não tinha entendido muito bem o que estava acontecendo. Depois que eu fui entender que era uma incorporação, que existia a incorporação com o médium consciente. Hoje em dia, por exemplo, eu esqueço tudo depois que a incorporação passa. Então, às vezes é um recado para mim, uma coisa importante para mim. Eu preciso que alguém realmente ouça e que repita para mim algumas vezes ou que me entregue aquilo anotado. Porque a minha memória, assim, ela apaga até o que me contaram sobre aquilo ali. Isso tem acontecido bastante, né? Depois de aí, 1 ano de terreiro. E depois disso, gente, eu tive outras incorporações com a Dona Rosa, claro. A segunda incorporação com ela já foi totalmente diferente. Ela já falou, ela já dançou, ela já estava de saia. Inclusive, o processo dela, me contar o nome dela, foi muito interessante. Vocês já devem ter visto aí em algum outro vídeo eu usando uma saia branca com umas rosas amarelas. E eu ganhei essa saia de uma amiga minha, muito querida. E eu tava num processo de... Acho que o nome dela é Rosa Amarela. Mas eu fiquei na dúvida, fiquei achando assim, não é possível que o nome dela seja Rosa Amarela. Será que eu não tô com isso na cabeça porque eu gosto muito da banda e a banda chama Rosa Amarela? E aí eu recebi, um dia minha amiga chegou num trabalho, uma diária de maquiagem que a gente ainda fazia juntas. E aí ela chegou e falou assim, eu trouxe pra você esse presente. E aí eu fiquei assim, ué, gente... Do nada, né? E daí ela disse que estava em casa e que ouviu assim, leva essa saia pra Marina. E ela ficou, mas por quê? Deve ser coisa da minha cabeça. E deixou pro último instante, porque ela já estava morando em São Paulo, então ela tinha que fazer a mala para vir para cá pro Rio de Janeiro, né? Ela falou assim, bom, eu não vou botar na mala agora. Se na hora que eu for fazer a mala, eu lembrar da saia, aí eu levo. Batata. Quando ela tava fechando a mala, ela lembrou da saia de novo e levou pra mim. E era uma saia branca cheia de rosas amarelas. Como se fosse realmente aquela resposta. Tá aqui. Você tá achando que é rosa amarela? Olha eu aqui, desenhado na saia pra você. Que eu sou a rosa amarela. E nesse dia que ela veio, e que incorporou pela segunda vez, e que já falou e tudo, ela confirmou que o nome dela era realmente Rosa Amarela. E ela tinha ido lá tocar minha amiga para poder ajudar aí nesse movimento de trazer ali a consciência, né, e mostrar que eu devia acreditar naquilo que eu estava sentindo, porque aquilo era real. Inclusive, esse é um dos maiores ensinamentos que eu tenho desde que eu comecei a lidar assim com os meus guias, é de acreditar no que eles me falam. Todas as vezes que eu desacreditei, que eu duvidei, eu atrapalhei muito o meu processo de desenvolvimento e às vezes até a conexão deles comigo, como aconteceu com a Pombagira. Mas esse é assunto para outro vídeo. Inclusive, se você quiser que eu conte aqui mais sobre outras experiências, sobre como foram as minhas outras incorporações, como que foi esse processo para mim, eu conte da minha relação com as minhas outras entidades também, eu posso vir aqui contar para vocês, compartilhar, vou ter o maior prazer de contar esses babados, tá?
Hoje, minha relação com a Dona Rosa é uma relação de muita proximidade, de muito amor, de muito carinho. Eu amo muito a Dona Rosa, ela é muito, muito querida. Ela sempre tá por perto me ajudando quando eu tô jogando, quando eu tô fazendo uma leitura de cartas. Ela sempre tá por aqui deixando a sua alegria, deixando um ensinamento. E principalmente, a coisa que eu achei mais incrível nesse processo todo foi descobrir que, na verdade, a Dona Rosa sempre esteve muito perto de mim, desde que eu era criança. Porque eu não sou uma pessoa, assim, super colorida. Eu não sou uma pessoa cheia de pulseiras, de brincos e muitas coisas. Normalmente eu tenho um gosto mais discreto, né? E quando eu era criança, eu era igualzinho a Dona Rosa, cheia de pulseira. Minha cor preferida era o amarelo. Eu ficava brincando com os incensos, colava o negocinho aqui no terceiro olho, aquela coisinha indiana, aquele adesivo, esqueci o nome, gente. O adesivozinho indiano. Eu era toda Dona Rosa, gente. Eu era muito parecida com a personalidade dela. Eu tenho certeza que ela estava ali tão pertinho, que de repente estava até irradiando, né? E eu estava trazendo aquilo ali, aquela energia também. Meus amores, espero que você tenha gostado desse relato, mas que principalmente que ele tenha ajudado você no seu processo de despertar, na sua conexão com o teu povo, seja o povo cigano, seja qualquer outro povo, com o teu processo de despertar para você que está de repente incorporando agora, descobrir o que é médio de incorporação, porque eu levei um choque quando eu soube que eu era médio de incorporação. Enfim, espero que te ajude, tá? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa aqui seu comentário, deixa aqui o seu like, que eu vou adorar compartilhar esse momento com você. Beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.